Esperar um pouquinho para gravar a aula. Boa noite. Hoje é 30/11/2020, pensando a pesquisa no serviço social. Hoje o objetivo, segundo o nosso programa lá no plano de ensino, é falar sobre o método na pesquisa em serviço social. Bom, a Milene, não sei se vocês acompanharam o chat aqui, colocou que o doutorado seria um sonho, mas acho distante, né? Vamos começar com essa deixa, então, para pensar o trabalho que vocês fizeram, e que alguns vão entregar ainda a respeito da pesquisa extraordinária, né? Primeiro, por que é um sonho distante fazer o doutorado em serviço social, Milene? Professor, pelo menos na minha situação, eu moro em uma cidade de 12 mil habitantes, né? E fica muito longe, por exemplo, de Juiz de Fora, que lá tem mestrado em serviço social. E em Uberaba só tem para educação. Na UF também eu acredito que não tem, que é Uberlândia, fica 1 hora daqui. Então, para mim seria muito difícil sair da minha cidade para morar em outro lugar, assim, uma cidade enorme que eu nunca morei na minha vida e que, além de tudo, eu só tenho a minha mãe. Então, uma bolsa que hoje em dia cortaram tantas bolsas não seria o suficiente para eu sobreviver nessa cidade. Então, para mim, eu acho que nunca vai se realizar esse sonho, é só um sonho mesmo. Tá. Você tem todas as informações, né? Por exemplo, nós estamos falando de pesquisa, né? Quando nós vamos fazer uma pesquisa e fazer uma afirmação, a gente precisa de todas as informações, né, Milene? Você tem todas as informações sobre o mestrado e doutorado em serviço social? Assim, não muito, eu não conheço muito sobre, né? Eu só sei que no mestrado a gente precisa ter outra língua. Eu até queria saber mais sobre, mas isso a gente não aprende na escola, só vê mesmo agora na faculdade, né? Então eu não sei praticamente de nada. Tá. Eu posso pensar com você? Só um momento aqui. Deixa eu pensar com você algumas possibilidades, porque você falou da questão geográfica e a questão de morar em outra cidade. Você sabia que para você fazer um mestrado e doutorado, você não precisa cursar matéria todos os dias da semana. Então, você tem no mestrado 2 anos para cumprir as matérias e fazer a sua dissertação de mestrado. Então, tem algumas matérias que nós chamamos de matérias concentradas, que ela acontece durante uma semana. Então, de repente, olha, se você olhar, eu vou me organizar e vou, durante uma semana, fazer uma disciplina. Aí você se organiza, vem para Franca, que tem mestrado e doutorado, e faz essa disciplina. Professor, mas não é só essa, tudo bem. Outras disciplinas são quinzenalmente. Então, onde você vem, faz a disciplina durante o dia todo, manhã e tarde, e vai embora para a sua cidade. Né? Tem outras possibilidades também, de disciplinas chamadas optativas, você pode fazer em outra universidade, em outro curso. Por exemplo, na UFTM, tem mestrado. Então, se você estivesse fazendo mestrado, quisesse fazer uma optativa em sociologia, você fazia uma optativa em Uberaba. No meu caso, eu trabalho. No meu caso, eu trabalho, professor. Como seria? Tá. Então, você tem um tempo para se organizar, né, para isso, né? Então, porque eu também sempre trabalhei e sempre estudei, né? E aí, no mestrado, ele tem horários flexíveis. O único problema é que no mestrado e doutorado, assim, pelo menos aqui em Franca, não tem aulas à noite. É sempre durante o dia, né? Então, pedir dispensa, pedir afastamento,
banco de horas, né? Para viabilizar a férias, né? Pegar férias no momento onde concentra as disciplinas. Você tem uma ideia, né, do que eu estou dizendo, é possível você cumprir todos os créditos, tanto do mestrado quanto do doutorado, em 4 meses de aula. São um semestre letivo, né? Tem como você cumprir todos os créditos em 4 meses e depois, o resto do tempo, você vai ficar na sua casa. Vem hora ou outra para uma orientação, mas você vai continuar a sua lida na sua casa, com seus afazeres. Compreende? E agora nós estamos num momento horrível, como você já falou, né? Que é a questão do corte de bolsas. Mas nós podemos virar isso. Não tínhamos isso antes de 1990. Aí em 2000 nós crescemos, né? A questão das bolsas, e agora estamos caindo de novo. Quando você terminar o seu curso, quando você estiver preparado para isso, nós podemos estar em outro cenário. Você pode ter bolsa, que te possibilita vir e voltar, né? Tem quantos quilômetros da sua cidade em Franca? Onde você mora? 200, isso. Professor, mora em Nova Ponte, fica 1 hora de Uberaba. Ah, tá. Então, tem 130, né? Eu não sei onde é isso, né? Mas que tenha 200 quilômetros, né? É uma viagem possível para se fazer, né? Para que você não precise morar em Franca, né? Você pode se organizar, por exemplo, vem num dia e volta no outro, né? Paga só uma diária no hotel, no dia da disciplina, e se organizar para isso, né? Eu vou te dizer, é possível. Nós temos estudantes do mundo todo, né, fazendo mestrado, doutorado nas mais diversas universidades. É possível. Cada caso, né, a gente podia depois, no final da disciplina, pensar a sua situação e fazendo um projeto, né, fazendo um projeto até a sua formação. Você pode fazer um curso de língua, você pode fazer seu projeto, tudo. E, se você não conseguir defender a sua dissertação em 2 anos, você pode pedir prorrogação por mais um ano. Então, eu sei que as condições materiais, elas são relevantes, mas elas não são impossíveis. Porque, diferente da graduação, né, você não precisa ter aula todos os dias. Você monta a sua grade da maneira que você tiver quando você tiver no mestrado. Professor, mas assim, eu já me considero muito privilegiada por falar outra língua, então acredito que seja mais fácil. Sim. Mas, pensa comigo, tem pessoas assim, igual a gente que é de cidade pequena, a gente nem sabia que a UFTM era uma faculdade pública, que a UFO era uma faculdade pública. É muito... Eu não falo de mim, lógico, porque aqui a gente é privilegiado, que é uma cidade que não tem violência nem nada, mas é muito distante de realidade de muitas pessoas a graduação, entendeu? Uma faculdade pública. Claro, claro. O que mais me chamou a sua atenção é que você falou assim, olha, um sonho que está distante, né? Mas, à medida que a gente vai se aproximando de outras realidades, né? Possibilidades vão surgindo. E aí, eu creio que você vai descortinar um mundo, né? Não é assim, não é dois mundos, né? Não é a sua cidade e o resto do mundo, não é isso. Mas à medida que você vai adentrando a universidade, depois adentrando a pesquisa, adentrando ao mestrado, doutorado, né? Você vai descobrindo possibilidades. Então, de antemão, o que a gente chama de a priori na pesquisa, nós não podemos afirmar categoricamente a distância das coisas, ou a impossibilidade das coisas, ou o que vai dar certo, todas as coisas, né? Então, em pesquisa, e principalmente em serviço social, nós vamos, primeiro, olhar para as condições materiais e, dali, ver as possibilidades. Vendo as possibilidades, nós fazemos um programa para isso, né? Por exemplo, no meu caso, eu sempre precisei de trabalhar, né?
para me manter e manter a minha família. Então, eu me organizei na graduação e no momento de fazer os créditos, eu tinha uma reserva que podia me manter durante 4 meses. Eu usei essa reserva e fui estudar. Algumas pessoas não podem fazer isso, e aí eu recomendo que faça a disciplina uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou faça disciplinas concentradas em uma semana, tudo para organizar no tempo que tem e com as condições materiais também. Professor? Pois não? Eu queria fazer uma pergunta, né? Acho que mais uma afirmação sobre o trabalho que o senhor passou e que, apesar de eu conseguir desenvolver um pouco, né, a questão da lógica e tal, eu tive muita dificuldade para conseguir concluir com a proposta extraordinária, né, resposta extraordinária, porque para mim é muito não é concreto para mim pensar isso, é muito abstrato para eu poder pensar em uma solução de algo que eu não tenho formação sobre, que eu não posso falar, tenho, eu não tenho propriedade para falar desse tema. E eu Sim. não sei o que falar, eu queria avisar você também, perguntar o que você acha. Tá. O Ronan, eu não sei se o Ronan está na sala, ele usou uma palavra que era utópico, né? Que assim, olha, como que eu vou pensar em algo, né, considerando algumas coisas materiais, como vou pensar em algo utópico para a superação, tá? E aí, é a partir disso que hoje, nós vamos pensar um método, ou seja, como realizar o pensado, né, em serviço social. Porque em outras áreas de pesquisas da ciência já instituída, nós sabemos que se nós tivermos rigor, se a gente olhar para um problema e pesquisá-lo, a gente vai ter uma resposta. Agora, em serviço social, nós temos um problema, mas nós não vamos olhar só para ele. Nós vamos olhar para o entorno, né? Mariana, você conseguiu visualizar quais os problemas que nós estamos enfrentando para pensar a pesquisa extraordinária lá, do exercício? Alguns deles. Você pode colocar? Mariana, me ouviu? Eu estava falando aqui, achei que estava ligado o microfone. Ah, não. Eu coloquei poucos tópicos para não ficar muito extenso, Tá. né? Mas alguns que eu pensei seria a falta de condições objetivas para os professores na nossa realidade, porque não tem formação, não existem disciplinas acadêmicas formais sobre isso, não tem preparo. Eu pensei sobre algumas pessoas que apresentam algumas deficiências cognitivas e dificuldade de aprendizagem, e como o ensino ele precariza muito isso. A ausência de projetos pedagógicos, falta de didática, e eu coloquei muito sobre a questão da saúde mental, porque diversos índices, diversas pesquisas e estudos têm apontado aumento de suicídios, aumento de adoecimentos por profissionais, e isso aí. Eu coloquei coisas assim, mas eu não coloquei tudo que eu pensei, porque eu não queria deixar muito extenso. Tá ótimo, tá ótimo. Eu não sei se todo mundo ouviu. Você já ouviu, Mariana, dizer que na pesquisa você tem que ser imparcial? Você já ouviu isso? Quando você for fazer uma pesquisa científica, você tem que ser imparcial para conseguir chegar mais próximo de um resultado confiável?
Você já ouviu isso? Já ouvi, mas assim, eu creio que a gente tem que ter rigor, mas não existe imparcialidade. Não acho que existe nenhum tipo de imparcialidade. Acho que tem que ter um rigor, né, mais metodológico, mais científico, mas imparcialidade acho que não existe. Ótimo. Então, você já adentrou a aula de hoje. Você adentrou a aula de hoje porque você é o seguinte, olha, o serviço social, ele faz pesquisas, mas ele tem claramente a sua posição marcada, né? Qual que é a sua posição marcada? A defesa da classe trabalhadora. Então, só olhando para nosso início, com a conversa com a Mariana, ele diz o seguinte, olha, os professores carecem de técnica para lecionar nesse ambiente virtual. Então, carecendo disso, quem fica prejudicado? Né? O discente. Qualquer discente? Não. Principalmente aquele discente que depende da aula, depende dos conceitos, aquele que só tem esse momento para se desenvolver, que nós chamamos de classe trabalhadora. A classe trabalhadora, todos sentem, mas a classe trabalhadora vai sentir mais com a deficiência do docente. Tá? E também tem as deficiências físicas, que esse ambiente ainda não deu conta, né? Eu acho que foi nesse sentido que a Mariana trouxe, causando a exclusão. Essa exclusão é de todas as pessoas que precisam de uma necessidade especial, mas, né, quem sente maior dificuldade ainda é a classe trabalhadora, né? Aquele aluno que, com todas as dificuldades do sistema, conseguiu estar num ambiente exclusivo, como a Milene trouxe, que é numa graduação, agora está à frente um professor que não tem a capacidade técnica, está à frente a técnica que impossibilita ele de se incluir. Então, a classe trabalhadora, mais uma vez, sente-se excluída. E, por fim, a saúde mental de todos os envolvidos. Né? A saúde mental de todos os envolvidos. Mais uma vez, pensemos nós. Todos envolvidos dentro de uma pandemia, dentro do ensino remoto, todos sofrem, mas a capacidade de se reestruturar, a capacidade de se ressignificar e a capacidade material, né, de buscar ajuda da classe trabalhadora é menor. Então, a Mariana trouxe o nosso objeto, uma forma de pesquisar. Então, é olhar para isso, né, que a gente diz, com um método para superar. Então, eu não sei se a Mariana acompanhou, né, a ideia é que dentro de todos os rebatimentos de um momento que nós estamos vivendo, quem sente mais é a classe trabalhadora. Concorda, Mariana? Concordo. Eu acho que faltou isso um pouco de fazer mais uma análise mais material do que isso. Mas Mas você fez, né? Você fez, porque, olha, quando você fala, quando você levanta esses tópicos, não está dentro disso quem vai mais ter os rebatimentos? Sim. Então, o direcionamento para uma pesquisa extraordinária é uma pesquisa que não se contenta em dizer, olha, é difícil mesmo. E aí eu chamo mais uma vez o Ronan, que ele falou o seguinte, olha, mas é muito tópico, como é que você vai fazer uma intervenção onde o professor aprenda a lecionar com esses equipamentos? Como eu pensar alguém ou algo para ajudar a inclusão do deficiente? Né? E a saúde mental, pensar a saúde mental da classe trabalhadora, que teve sua capacidade de trabalho aumentada, agora tem que ver a aula num celular, tem que fazer inúmeras coisas dentro de casa.
A Milene coloca, é muito difícil você achar uma conclusão que resolva para todos. Porque não tem, Milene. Porque não tem. A pesquisa em serviço social, ela busca intervir para minimizar, né? Você vai falar, Mariana? Desculpa, perdão, estava ligado. Eu estava esperando que eu desligo o áudio, o microfone. Mas eu só ia falar também sobre essa questão de tentar realizar uma solução. Algo assim fica muito raso você tentar resolver alguma coisa. Sim. Aí você pode generalizar, falar sistema multiprofissional, né? No caso, seria atuações multiprofissionais. Mas como? Então, assim, eu não me sinto com a capacidade de poder falar algo desse tipo. Perfeito. Aí a sua fala é muito interessante, e a Milene também concorda com você, que é o seguinte, ó, quando nós, de forma rasa, né, de forma rasa, dá uma resposta imediata, por exemplo, olha, então agora vai ter um curso para os docentes, né? E aí, quem não fizer ou quem não der conta de fazer o curso, a culpa é dele. E aí culpabiliza o docente, né? Ou falar o seguinte, olha, nós vamos disponibilizar, a Kellen está aqui, né? Vamos disponibilizar profissionais da área da psicologia para todos que estão em sofrimento mental, né? Então, essas respostas não dão conta da realidade, né? Por quê? Porque a realidade ela está inserida dentro de um complexo de relações, principalmente o complexo da relação capitalista. Isso é importante. Olha, a sociedade é um complexo de relações. Para o serviço social, é importante salientar que a questão capitalista ela é inerente aos problemas. Se ela é inerente aos problemas, para superar os problemas, tem que superar o capitalismo. Logo, quando você pontua, né, a questão do professor, da deficiência, da saúde mental, é para diminuir o vale entre aqueles que possuem possibilidades e os excluídos da sociedade. Sim, e eu acho que mesmo que tivesse uma resposta mais generalista sobre o assunto, não contempla toda a realidade, porque a gente pode estar falando de uma classe social mais privilegiada, mas a gente está falando de regiões diferentes, contextos diferentes, cidades, estados com características diferentes. Então, para mim, foi muito concreto. Eu fiquei bem triste que eu não consegui fazer direito. Aí eu queria falar com você. Sério? Você achou que você não conseguiu fazer direito? Não. Porque talvez a frustração é por não ter encontrado uma saída, mas essa saída não existe, né? E o serviço social lida com isso. Lida com isso, com essa contradição em ter uma demanda. Olha, há uma demanda para nós darmos conta, em todas as esferas. Só que essa demanda é produzida pelo sistema que nós estamos. Então, essa atividade de pesquisa é uma atividade para intervir qualitativamente na vida da classe trabalhadora. Aí a pergunta que não quer calar. Mas por que só na classe trabalhadora que o serviço social vai intervir? Isso. É isso, Milene. É isso, porque são os oprimidos. São os mais oprimidos, né? Você está salientando. São os mais oprimidos. A classe abastada, nós não demanda os nossos serviços, né? Mas a classe trabalhadora, tanto é que o nosso código de ética, ele tem uma centralidade na liberdade de quem? Da classe trabalhadora. Nós vamos chegar até lá, né?
Mas eu quero projetar agora para vocês a primeira parte da aula, né, que nós vamos ter em 2 momentos, né? E aí eu preparei para vocês uma apresentação. Professor, Pois não? antes de você começar, mas nós, assistentes sociais, né, futuros no caso, a gente tem que sonhar, não tem? Claro. Temos que pensar que um dia vai melhorar, né? Sim, nós não usamos essas palavras, mas eu sei o que você está dizendo. Sim, por que você fala isso? É só por questão de esperança? Não, não é questão de esperança, porque eu acho que a nossa profissão é baseada nisso, porque a gente tem que estudar, pesquisar, justamente para mudar um pouco a sociedade, dar mais. Ai, como que eu falo, professor? Que esses Dar um outro oprimidos. rumo? Que esses oprimidos sejam mais bem vistos na sociedade. Então, você falou 2 coisas diferentes. Primeiro, você falou que nós precisamos ter esperança. E na segunda parte da sua fala, que é o que o serviço social é e faz, nós precisamos estudar, nós precisamos pesquisar para intervir na sociedade, né? Então, se você, na segunda parte, você organizou o seu pensamento e considera que é importante uma atitude proativa diante do que está aí, né? É isso que o serviço social faz, né? E entendido que a estrutura, o que nós estamos vivenciando só muda se tiver uma intervenção. Por exemplo, né, a questão das cotas, né, para a universidade. Só foi possível as cotas, só foi possível a expansão do curso, inclusive do serviço social, e um curso noturno, porque houve mobilização da sociedade. Então, em vários momentos da história, mostra a movimentação social da classe trabalhadora. E essa movimentação tem poder e força. Então, quando você traz que é importante estudar, é importante pesquisar para mudar o que está posto, é isso que o serviço social propõe. Por isso que é uma base material. O serviço social não vê com bons olhos quando você diz, eu sei o que você estava dizendo, mas não vê com bons olhos as questões subjetivas, no sentido de ter esperança. Ter esperança para o serviço social é do verbo esperar, né? Só que eu sei que você diz a esperança é no sentido de fazer, né? É de um verbo em ação. Aí sim. Por isso que para o serviço social é importante essa capacidade de pesquisa, capacidade de entendimento, e se você consegue elencar que os professores têm dificuldades, que tem alunos com deficiência, e que há uma perturbação mental, isso é um grande passo para agora pensarmos nas questões materiais para superar isso. Mas é superar no questão de direitos. Mas a superação para não haver mais tem que acabar com o sistema. Você entendeu, Milene? Entendi, professor. Até falei no chat, é porque eu me enrolo na hora de falar e não sai a palavra certa. Mas obrigada, que eu não consigo visualizar o chat aqui, porque eu estou com a pesquisa aberta. Você já consegue ver a pesquisa aberta? Sim. Ó. Então, nós vamos iniciar, né, pensando o texto e também pensando nessas questões que vocês trouxeram, essas inquietações, o papel do serviço social e o papel da pesquisa no serviço social. Tá? Então, começa com uma indagação, né? Para onde caminhamos? E aí nós vamos, com o objetivo do plano de ensino, é pensar o método para a pesquisa em serviço social. Então, vamos pensar o método. Método é como que eu vou fazer, o como, tá? Sem isso, não se faz pesquisa em serviço social, tá? Aí tem uma citação do texto,
que eu queria partilhar com vocês e fazer umas reflexões, né? Serviço social não se institucionaliza como ciência nasceu no seu nascimento. Olha, ele nasce em 36 e lá ele é uma profissão para cuidar das mazelas do capitalismo. Então, o serviço social ele nasce com uma função, como já foi dito, de assistir os pobres, né? Assistir quem está em penúria, muito ligado à igreja. Então, era a benevolência da sociedade cuidar dos pobres. Mas nós precisamos já entender de imediato que o serviço social ele não nasce por acaso, né? Tem um interesse aí, tem um interesse, né? E qual é esse interesse? Porque sempre houveram pobres, especial no Brasil, porque nós estamos falando da data do seu nascimento, né? Qual que é o interesse? O interesse é, olha, o capitalismo, ele está se transformando, que a gente chama, passou da fase concorrencial para a fase dos monopólios. Ou seja, as empresas estão agora fazendo parte de monopólios, ou seja, grupos fechados, fortes. Precisamos de mão de obra para vivenciar esse momento do capitalismo. Nós temos a mão de obra e temos também alguns problemas com os pobres, e aí surge o serviço social para dar conta desse problema com os pobres. Por isso que nós dizemos que a profissão ela surge no momento que o trabalho se especializa, o trabalho está mudando, né? E agora o serviço social como profissão interventiva, mas não como ciência, vai agir na sociedade. Né? E aí eu coloquei assim, a especialização do trabalho não surge com função de conhecimento, né? Aí, quais eram os conhecimentos estabelecidos? As outras ciências, né? As outras ciências já eram estabelecidas, tinha aquele rigor, né? Da ciência científica, né? Da pesquisa científica, mas aí o serviço social surge como uma profissão interventiva. O fato de o serviço social constituir-se uma profissão traz inerente uma exigência, ação na sociedade. Aí eu pergunto, olha, se ele precisa agir, né, e há um problema, quem pensa, se o serviço social no primeiro momento não pensa sobre si, quem pensa para ele a forma de agir? O Estado, a igreja. Então, como o Estado vai ver o desempregado? Vagabundo. Como a igreja verá o desempregado? O imoral, aquele que não se esforça. Está vendo que o olhar para a classe trabalhadora, em especial aquele que está desempregado, é um olhar de vícios? Então, se a profissão não pensa, né, em si, ela tem o olhar da classe abastada, seja do governo, ou seja de quem detém o poder na sociedade, no caso, a Igreja Católica. Então, para uma ação realmente transformadora, levou um tempo o serviço social. Ele precisou reconceituar, ou dar um novo conceito para a profissão. Continuação, né? Com a finalidade de promover a mudança significativa na vida dos trabalhadores, a pesquisa é uma ferramenta importante. Porque eu preciso entender quem é a classe trabalhadora. E aí, quando eu reconheço quem é, eu também me reconheço nela. Então, olha, eu preciso proteger a classe trabalhadora e eu estou inserida nela. Porque eu vendo a minha força de trabalho. Então, a pesquisa em serviço social tem uma intencionalidade, né? Qual que é a sua intenção? Proteger a classe trabalhadora.
E qual que é o método? Material. Então, nós não vamos ter uma abordagem subjetivista do trabalhador. Nós vamos pensar nas questões materiais da vida do trabalhador. Isso é importante. Então, tem como eu pensar, né, como a Mariana elencou, vou pegar o exemplo dela. Tem como eu pensar a capacidade do professor se qualificar de forma material? Tem. Olha, eu vou não só oferecer o curso para o professor, como eu também vou dar condições. Porque se ele trabalha manhã, tarde e noite, não adianta oferecer o curso, porque ele não tem condições materiais para fazer. E a questão da deficiência? Primeiro nós precisamos reconhecer que ela existe e depois destinar recursos, equipamentos, pessoas para isso. Tem como pensar isso dentro de uma base material? Tem, né? Saúde mental. Ah, professora, saúde mental é uma coisa subjetiva. Não é. A saúde mental, ela pode ser proporcionada a partir das bases materiais. Olha, se você está em sofrimento mental e não pode se afastar do seu trabalho para um tratamento, para se recuperar, ou reconhecer que está nesse sofrimento, você só aprofunda o vale. Por isso nós dizemos que a pesquisa em serviço social ela tem uma intencionalidade. A intenção é pensar a classe trabalhadora. Que método? Né? É um método materialista. Então, nós vamos olhar para as questões materiais. Né? Então, não é inventar soluções, né? Mas pensar possibilidades dentro de um âmbito material. E aí, de maneira geral, nós temos exemplo de pesquisa, tá? Olha, nós temos pesquisa qualitativa, que é várias técnicas de pesquisas para resolver o problema, né? Recolher dados, né? Assim, a quantitativa. A qualitativa, ela vai se dedicar a descrever, explorar algumas soluções, né? Através de uma entrevista, através de uma situação. Pode ser uma pesquisa exploratória, envolve uma maior proximidade com o desenvolvimento da pesquisa. Então, nós vamos explorar várias possibilidades de resolver a questão e descrever, né? Levanta dados e utiliza técnica de coleta de informação, né? Então, coloca um questionário online para descrever este momento pandêmico, esse ensino remoto. Pensar numa pesquisa explicativa, né? Explicar por que nós chegamos onde nós estamos. Não na questão da pandemia, mas na questão da dificuldade de incluir os menos favorecidos. Pensar, vamos explicar por que as pessoas, nem todos têm um notebook, um tablet, um celular de boa qualidade, uma internet, né, suficiente. Explicar isso. E toda pesquisa tem que partir de um problema. Toda pesquisa, né? Nós vamos ter que pensar esse problema. Solucionar, no serviço social, nós não vamos solucionar, porque a solução é uma outra sociedade. Mas nós vamos garantir direitos, tá? Garantir direito de ter uma aula de qualidade, garantir direito de incluir o maior número de pessoas, e garantir direitos de tratamento ou de não adoecimento da classe trabalhadora. Então, um problema de natureza científica é quando envolve várias variáveis, né? São várias situações, né? Onde você vai testar possibilidades e observar e manipular, né? Por exemplo, no problema de lecionar remotamente.
Então, se nós dermos o curso, será que já vai ser suficiente para o docente? Aí você dá o curso, testa e vê que não, que também precisa de uma base material para o docente. Aí você vai ter que prover. Aí, provendo isso, a base material, os equipamentos, e aí você observa novamente. Aí você vai manipulando essas variáveis para chegar à superação do problema, tá? O problema de pesquisa pode ser determinado por várias ordens, né? Tem ordem prática e também ordem intelectual, né? Será que todos os docentes que fizerem o curso, que tiverem os equipamentos, darão conta dessa realidade? Né? Então, nós temos que pensar nessas variáveis, né? Qual que é o objeto? Qual que é a coisa mais importante para se pensar no serviço social? É a classe trabalhadora. Então, nós vamos pensar nos rebatimentos que a sociedade apresenta para a classe trabalhadora, no caso agora a pandemia. Então, nós temos a classe trabalhadora no centro. Então, nós temos que pensar o trabalho, a saúde e a educação para essa classe trabalhadora. Então, quando eu coloco o ensino remoto na pandemia, eu estou colocando a classe trabalhadora no centro, porque é ela que precisa da nossa intervenção. E aí, eu quero já passar para vocês o que é uma pesquisa. Pesquisa é algo do intelecto para fazer um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado? Não. Para a nossa profissão, fazer pesquisa é cotidiano. Cotidiano. É o compromisso histórico com a pesquisa social. E aí, a gente vai pensar, né, o que é a profissão e o que é a sociedade brasileira, para pensarmos o trabalhador brasileiro. O serviço social utiliza-se da pesquisa como importante ferramenta para desvelar o aparente e aprender a essência, né, aprofundar-se na situação. E aí, qualificando a pesquisa social, mesmo que o assistente social não vá fazer mestrado, não vá fazer doutorado, quando a gente qualifica, a gente olha para a realidade, nós começamos a ver o que não víamos antes. Né? E esse é um dos elementos constituintes do nosso processo de trabalho de assistente social. Sempre? Não, não. Isso a partir de 1979, com uma virada, né, no olhar do serviço social, nós começamos a inserir a pesquisa como inerente à profissão. Tá, agora eu vou ver o chat aqui. É só Natan, é só uma diferença de conceito, né? Quando a gente fala de um problema, ou de uma problemática, ou de um objeto, a gente está falando de um núcleo a ser pesquisado. A Amanda pediu os slides. Sim, eu vou disponibilizar os slides para vocês também. Né? Os slides tem muito mais, né? E aí eu vou disponibilizar, porque a gente pode também, na próxima aula, vou continuar com esse foco na pesquisa, mas eu gostaria de ver de vocês o que ficou até agora a respeito de pesquisa em serviço social. O que ela difere de outras pesquisas? Professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Só para poder... Eu não consegui entender quando você respondeu a minha pergunta. No caso, quando você fala que a pesquisa ela precisa partir de um problema, ela precisa ser um problema de um todo, ou eu posso criar uma problemática a partir de determinado assunto que eu queira pesquisar? Por exemplo? Deixa eu ver. Desigualdade social, por exemplo. Eu posso, sei lá, é um assunto bem abrangente, e dentro desse assunto eu posso criar uma problemática, entendeu?
que possa ou não ter sido discutida, mas eu posso, sei lá, usar de outra, criar uma problemática de uma outra forma, de outro campo de visão. Eu acho que você vai chegar a uma conclusão, Natan, Uhum. se é um problema social, ele não é individualizado, né? Eu não sei se é essa a pergunta que você fez, né? Porque quando você vai para as relações sociais, mesmo quando você pesquisa algo que nunca alguém pesquisou, porque você enxergou isso no movimento das relações sociais, você vai contemplar um grande número de pessoas, né? É claro que nós precisamos de uma situação real, né? Mas vamos pensar na questão da desigualdade. A desigualdade, ela está posta na sociedade. Ela está posta. É uma desigualdade entre pobres e ricos, né? Então, os rebatimentos da desigualdade serão vários, né? Vai ter um recorte de gênero, não é? Vai ter um recorte de raça, vai ter um recorte etário, né? Que é um recorte de idades. Então, era sobre isso que você estava falando, desses recortes? Sim, sobre isso. E aí, Natan, quando você recorta, por exemplo, olha, eu vou falar de criança, você contempla todas as crianças da classe trabalhadora. Quando você recorta a questão de gênero, olha, eu vou falar de mulher, você contempla as mulheres que sofrem os rebatimentos, sabe? Então, desigualdade realmente é amplo, né? E aí eu vou te perguntar qual desigualdade. Aí você vai falar o seguinte, olha, essa desigualdade. E aí, se for um problema, ou uma problemática, ou um objeto saído das relações sociais, ela vai contemplar uma infinidade de pessoas. Consegui responder a sua pergunta? Conseguiu sim, professor, obrigado. Eu que agradeço. Então, eu vou aproveitar o Natan para falar o seguinte: essa é a diferença da pesquisa em serviço social de outras pesquisas, né? Que ela sai dessa relação conflituosa de classe, né? Que está na sociedade. Então, essa relação conflituosa coloca a classe trabalhadora de forma a ser desfavorecida dos bens sociais, e a nossa contribuição é para isso. Primeiro, para trazer à tona essa problemática, né? Por exemplo, no Brasil, até pouco tempo, se acreditava que não havia preconceito racial, e até hoje algumas falas, né, como se não houvesse preconceito no Brasil. As pesquisas mostram que há preconceito, que há exclusão, e também as políticas sociais mostram que o movimento das classes sociais, né, conseguiram conquistar direitos. Porque se há uma exclusão, nós precisamos lutar para incluir através das políticas sociais. Não, Milene, a Milene perguntou assim, olha, professor, a maioria dos direitos de da classe trabalhadora hoje é graças a pesquisas feitas pelo Serviço Social? Não. É graças ao movimento da classe trabalhadora, né? Algumas vezes nós temos exemplo do serviço social ajudando para condensar essas lutas. Mas os direitos, né, vêm através da movimentação da classe trabalhadora. Isso é importantíssimo, a sua pergunta, né? O nosso fazer na pesquisa é para uma intervenção mais qualitativa. Por que eu estou dizendo isso? E mais para frente nós vamos comentar, mas eu não quero me furtar de responder isso para você. Para quem que o serviço social trabalha? Para a classe abastada ou... Não é essa a pergunta, né? Quem contrata o serviço do assistente social? É o Estado ou a classe trabalhadora? O Estado. Então, o Estado, ele quer que você emancipe a classe trabalhadora?
Não, então, perfeito, né? Então, a sua resposta, a sua pergunta anterior, que ó, a maioria dos direitos da classe trabalhadora é devido às pesquisas em serviço social? Não, não é. Até porque o serviço social ele é chamado para acalmar as tensões, né? E as conquistas sociais vieram de tensões, principalmente a nossa Constituição de 88, que é o marco, né? Veio de tensões. E aí o Estado ele tem que se dobrar às tensões. Então, quando se faz pesquisas, talvez a pesquisa traz à luz alguma temática, e aí os movimentos sociais reconhecem como uma temática, e aí esses movimentos sociais que vão dar conta de mudar a realidade. Mas obrigado pela pergunta, é isso, né? Vocês entenderam que pesquisar no serviço social é mais do que ir para um laboratório. Claro, o nosso papel é esse, né? A Milena está perguntando, mas nós podemos nos juntar aos movimentos? É o nosso papel. O nosso papel que nós chamamos de socioeducativo. É a nossa visão de sociedade que contribui para dar unidade para os movimentos sociais. Não somos nós que fazemos a transformação. A transformação é coletiva. Se nós estivermos juntos, né, é o nosso papel enquanto pensar a liberdade e pensar a classe trabalhadora. Né? Mas o movimento é maior, é coletivo. Sim, mais alguma pergunta? Eu que agradeço, Milene. Olha, vocês têm aula daqui 8 minutos, eu também vou para outra sala. Né? Na próxima aula, nós continuaremos esse texto, né? Continuaremos esse texto, e aí eu vou trazer mais elementos do que vocês trouxeram na pesquisa extraordinária, né? E terminar de pensar, primeiro, essa profissão, e depois essa profissão enquanto ciência social aplicada. Ok? Tá bom. Olha, obrigado pela participação que vocês tiveram, muito qualitativa, tá? Espero estar contribuindo aí para o conhecimento de vocês, e nós vamos somando aula após aula, tá? Muito obrigado a todos os OKs aqui, então vocês estavam atentos aí à aula. Tenha uma ótima noite, uma semana aí de muitos desafios, tá? Obrigado, professor. Boa noite, viu? Obrigado, obrigado. Boa noite a todos vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite.